Imagine viver em uma cidade onde filosofias misteriosas, tradições religiosas, cultos espirituais e crenças orientais disputavam a sua mente todos os dias. Agora imagine ser cristão nesse ambiente. No primeiro século, em Colossos, muitos estavam sendo convencidos de que Cristo não era suficiente. Mas então, uma carta chega da prisão de Roma, e nela, Paulo faz uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Cristo está acima de tudo e de todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, espero que possamos aprender juntos. Já aproveita, se inscreve no canal e obrigado pela companhia. Vamos continuar a nossa série das 13 epístolas paulinas. Hoje veremos a carta aos Colossenses. A cidade de Colossos ficava na região da Frígia, na Ásia Menor, atual Turquia. Embora já tivesse sido uma cidade importante, naquela época estava ofuscada por centros maiores como Laodiceia e Hierápolis. A igreja não foi fundada diretamente por Paulo, mas por Epáfras, um fiel cooperador do Evangelho. Mesmo sem conhecer pessoalmente muitos daqueles cristãos, Paulo tinha recebido notícias sobre a fé daquele povo. Uma história poderosa de perseverança e fé em meio ao sofrimento. Esse é o cenário. Está preparado? Então, vem comigo. No capítulo 1, do verso 1 ao 14, temos saudação, ação de graças e oração. Da prisão em Roma, Paulo inicia a sua carta saudando os santos e fiéis irmãos em Cristo. Em seguida, agradece a Deus porque a fé daqueles cristãos estava produzindo frutos. Eles haviam ouvido o Evangelho, crido na verdade e demonstravam o amor pelos irmãos. Mas Paulo não para na gratidão. Ele ora para que eles cresçam no conhecimento da vontade de Deus, andem de maneira digna do Senhor e sejam fortalecidos para perseverar. Desde o início, a mensagem é clara. A vida cristã não consiste apenas em começar bem, mas em continuar crescendo em Cristo. Mas por que Paulo insiste tanto nisso? Provavelmente porque uma ameaça silenciosa estava se aproximando daquela igreja, e para combatê-la, ele apresenta a maior verdade de toda a carta: quem de fato é Jesus Cristo. Ainda no capítulo 1, do verso 15 ao 29, encontramos a supremacia do Filho de Deus e o papel de Paulo. Paulo eleva os olhos da igreja para contemplar a glória de Cristo. Jesus é a imagem do Deus invisível. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Tudo existe por meio dele e para ele. Ele sustenta todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o primeiro em tudo. Em um ambiente cheio de especulações espirituais e teorias religiosas, Paulo não apresenta uma nova filosofia. Ele apresenta Cristo. O apóstolo declara que toda a plenitude de Deus habita nele e que por meio de sua morte na cruz, Deus reconciliou consigo todas as coisas. Aqueles que antes estavam afastados de Deus, agora podem ser apresentados santos e irrepreensíveis diante dele. Paulo também fala sobre a sua própria missão. Mesmo sofrendo prisões e perseguições, ele anuncia o mistério agora revelado: Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o centro da mensagem cristã. Mas, se Cristo é tão supremo, por que alguns cristãos estavam sendo enganados? Que tipo de ensinamento ameaçavam afastá-los da verdade? Paulo explica que os colossenses corriam perigo porque havia mestres que misturavam elementos humanos, filosóficos e religiosos ao Evangelho. Acompanhe comigo. O capítulo 2, do verso 1 ao 23, destaca a advertência acerca de falsas doutrinas. Paulo demonstra profunda preocupação pela igreja. Alguns mestres estavam ensinando que a fé em Cristo precisava ser complementada. Misturavam elementos da filosofia humana, tradições religiosas,
regras alimentares, observâncias de datas especiais e até práticas relacionadas a seres espirituais. A mensagem parecia sofisticada, mas era perigosa. Paulo responde de forma direta: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Os cristãos não precisam buscar uma verdade superior fora dele. A cruz já venceu os poderes espirituais. O perdão já foi concedido. A dívida já foi cancelada. Por isso, ninguém deveria se deixar escravizar por regras humanas que aparentavam espiritualidade, mas não tinham o poder para transformar o coração. A suficiência de Cristo é o grande antídoto contra todo o engano. Mas, se Cristo é suficiente, como essa verdade transforma a vida prática? A resposta de Paulo é: quem pertence a Cristo deve viver diariamente de modo que Cristo governe os seus pensamentos, atitudes, relacionamentos, fazendo tudo para a glória de Deus. Já o capítulo 3, do verso 1 ao 17, apresenta exortação à santidade e ao amor fraternal. Se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas do alto. Com essa declaração, Paulo inicia uma das passagens mais práticas da carta. A nossa vida em Cristo exige uma nova mentalidade. Os cristãos devem abandonar pecados como ira, maldade, mentira e palavras ofensivas. O velho homem precisa ficar para trás. Em seu lugar, deve surgir uma nova vida moldada pela imagem de Cristo. Paulo destaca virtudes essenciais: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência. Mas, acima de tudo, o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo deve governar o coração. A palavra de Cristo deve habitar ricamente na vida dos crentes. E tudo deve ser feito para a glória de Deus. Mas essa transformação não fica apenas dentro da igreja. Ela alcança os lares, os relacionamentos e a rotina diária. Agora, Paulo mostra como o evangelho deve ser vivido dentro de casa. Os capítulos 3, verso 18 a 25 e 4, do verso 1 ao 6, enfatizam vida familiar, oração e testemunho cristão. A fé cristã precisa ser visível nos relacionamentos. Paulo orienta esposas, maridos, filhos e pais. Cada um recebe instruções que refletem o caráter de Cristo. Ele também fala sobre servos e senhores, mostrando que todos possuem um Senhor maior nos céus. O princípio é simples. Tudo deve ser feito como para o Senhor. Mesmo as tarefas mais comuns podem se tornar atos de adoração. Em seguida, Paulo enfatiza a importância da oração. Os cristãos devem permanecer vigilantes, perseverantes e agradecidos. Também devem aproveitar cada oportunidade para compartilhar o Evangelho com sabedoria e graça. A vida cristã não é apenas crença, é testemunho. Antes de encerrar, Paulo revela algo que mostra a força da igreja primitiva, uma rede de irmãos unidos pelo Evangelho. Agora, o capítulo 4, versos 7 ao 18, temos saudações finais. Paulo menciona diversos colaboradores que participavam da obra de Deus: Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Epáfras, Lucas, Ninfa. Cada nome representa uma história de serviço e fidelidade. Mesmo preso, Paulo não estava sozinho. O Evangelho avançava por meio de homens e mulheres comprometidos com Cristo. A carta termina com uma simples lembrança: lembrai-vos das minhas algemas. E também com uma poderosa bênção: a graça seja convosco. O mundo de Colossos estava cheio de vozes dizendo que Cristo não era suficiente. 2000 anos depois, as vozes continuam existindo, mas a mensagem da carta permanece
inalterada. Cristo continua sendo a imagem do Deus invisível. Cristo continua sendo o Senhor da igreja. Cristo continua sendo suficiente. E quando tudo ao nosso redor tenta ocupar o primeiro lugar, Colossenses nos lembra de uma verdade eterna. Se Cristo não estiver acima de tudo, então algo está ocupando um lugar que pertence somente a Ele. E então, você sabia? Agora te convido a ler toda a carta aos Colossenses e observar esses detalhes. No próximo vídeo veremos a primeira carta aos Tessalonicenses. Você também pode assistir aos vídeos anteriores sobre Efésios e Filipenses. Eu vou deixar os cards aqui na tela e o link na descrição. Se esse vídeo falou com você, deixe um comentário e o seu like. O seu like ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e faz com que mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus. Se puder, compartilhe e considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.